E o Cruzeiro já vendeu 30 mil ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo no Mineirão. A expectativa é de pelo menos 45 mil torcedores. Para completar, o noticiário do Cruzeiro contar que Sinisterra participou de parte do treino na Toca da Raposa e está sendo preparado para num futuro não tão distante voltar a ser relacionado. A ideia no Cruzeiro é de que o atacante recupere a condição física para evitar novas lesões. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, antevéspera de compromisso, domingão, 6h30, Mineirão. O Cruzeiro em campo, hein? Diante do Red Bull Bragantino. E olha só, o Red Bull Bragantino talvez tenha perdido o seu principal atacante, hein? O jogo com o cara bobo pela Copa Sul-Americana. O Henry Mosqueira, ele entrou no segundo tempo e já nos acréscimos ele foi dar um drible, acelerou muito, ficou sentindo. O Red Bull Bragantino terminou o jogo com 1 a menos. O diagnóstico do atleta deve ser divulgado neste sábado, então pode ter uma baixa aí no seu ataque. Além disso, o Herrera, que é o outro ponta, vai cumprir suspensão. É esse o Red Bull Bragantino, que no Campeonato Brasileiro vem de 2 vitórias consecutivas sobre Flamengo e Mirassol. Mas independentemente disso, o Cruzeiro precisa dos 3 pontos para iniciar de vez uma reação na Série A do Campeonato Brasileiro. Com Arthur Jorge teve a vitória sobre o Vitória e a derrota para a equipe do São Paulo. Mais de 30 mil ingressos vendidos, como ainda temos sábado e também o domingo. A expectativa é de 40 mil torcedores no Mineirão, que inclusive é a previsão de público inicialmente divulgada. E aí o Cruzeiro vai colocar um grande público neste domingo. E muito provavelmente um estádio lotado na quarta-feira, porque aí é Copa Libertadores. Inclusive os ingressos começam a ser vendidos no domingo, logo após o jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. A preparação do Cruzeiro teve sequência nesta sexta-feira, último treinamento na tarde deste sábado, e aí é a concentração. Vamos ver o que o Arthur Jorge terá de diferente em relação à lista dos relacionados para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil. Uma certeza, o Wallace fica fora. Daqui a pouco até vamos atualizar a questão do volante, que talvez aí não jogue mais com a camisa do Cruzeiro. Por falar em volante, Lucas Romero ainda não deve retornar. O atleta não foi liberado para os treinos com o grupo, é a informação que a gente tem. Tem somente este sábado, e aí vamos ver como fica o aproveitamento do Lucas Romero. O Sinisterra vem fazendo já treinos com o grupo, mas ainda acho que não será relacionado, vai precisar de mais tempo treinando aí com o grupo, participando do treino de forma integral e não apenas parcial, até que convença o técnico Arthur Jorge que ele pode ser relacionado e ser útil neste ataque do Cruzeiro. Fica a expectativa se o Arthur Jorge vai mudar o time ou se ele mantém a equipe que derrotou o Barcelona de Guayaquil na terça-feira lá no Equador. Tem um tema muito importante sobre esse jogo, que é o árbitro de vídeo, mas primeiro eu vou falar sobre o Wallace, porque o empresário do atleta está em Belo Horizonte, conversas já foram iniciadas para se definir o futuro do jogador. A informação que a gente tem é que o Cruzeiro não vai acelerar nada que possa aí deixar um prejuízo ainda maior. O Cruzeiro fez um investimento importante, o Wallace tem um salário importante, a janela está fechada, mas o atleta neste momento treina em separado, em condição diferente aí. Ele vai à Toca da Raposa normalmente, mas não está integrado ao grupo no dia a dia na Toca. Vamos ver nos próximos dias se tem alguma novidade. E como eu falei, dificilmente ele volta a jogar com a camisa do Cruzeiro, a não ser que tenha aí uma outra espécie de punição, um pedido de desculpas. Ele já se desculpou, inclusive, com todos, mas mesmo assim o Cruzeiro, pela reincidência em atos aí de indisciplina, o Wallace acabou sendo afastado do grupo principal na Toca da Raposa 2. Agora, a informação que eu queria chamar a atenção é que todo mundo viu que o Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina, ele vai apitar o jogo no domingo. E o árbitro de vídeo, ele esteve envolvido em uma reclamação muito firme do Cruzeiro, inclusive do técnico Leonardo Jardim no ano passado.
quando naquele jogo com o Mirassol, o atleta do Mirassol, o Jardim até falou que ele jogou vôlei, né? Acho que ele postou no Instagram, inclusive, na época. Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele é do Rio de Janeiro e ele será o árbitro de vídeo neste jogo do Cruzeiro no domingo, diante do Red Bull Bragantino. E aí eu fui buscar o histórico dele do ano passado e ele foi VAR exatamente no dia 18 de agosto, Mirassol 1, Cruzeiro 1. O atleta do Mirassol deu uma manchete, né, na bola, dentro da área. O Bruno Arleu era o árbitro do Rio de Janeiro e o Carlos Eduardo Nunes Braga era o árbitro de vídeo e não recomendou ao Bruno Arleu que fosse ao vídeo para ver a manchete que o cara deu na bola e, portanto, seria pênalti. Então, hoje, sexta-feira, na escala da CBF, Carlos Eduardo Nunes Braga será o árbitro de vídeo, menos de um ano depois de ser o responsável aí por não dar um pênalti claríssimo a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer alguma coisa? Não sei, deveria. Tem o Leonardo Gaciba, que é o consultor de arbitragem, para ficar atento a essas questões. Depois que acontecer algo, aí não adianta reclamar. Vamos aguardar se vai ter alguma manifestação na CBF. O Cruzeiro aí que vem de seguidos jogos, reclamando de algumas atitudes da arbitragem. E vamos torcer para que domingo não seja mais um jogo em que o Cruzeiro será prejudicado pelos donos do apito. Se não for o cara que está apitando diretamente, o cara que está na arbitragem de vídeo. Tá falado, pessoal? Rubem Júnior tá na área. A partir de agora, notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite, é você, Cirilo, Edu Panzi, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando para toda a Nação Azul, 6 horas com 17 minutos. Sobe o som, porque domingo tem a volta ao Campeonato Brasileiro, depois da boa vitória, espetacular vitória na Copa Libertadores, estreando com o pé direito. A reapresentação aconteceu ontem, né? Sem muito tempo de trabalho, de colocar algo em torno aí de mudança. Tem o técnico Arthur Jorge, depois do jogo contra o Barcelona em Guayaquil ainda, deu para sentir na zona mista, Cirilo, que ele deixa todos os jogadores do elenco alerta, porque ele fala apenas na pré-eleição, quem vai para o jogo, ele trabalha evidentemente isso no decorrer da semana na Toca da Raposa, mas antes do jogo, aí ele avisa, né, coloca de forma oficial o que ele pretende e a escalação. E ontem, aquele regenerativo após uma viagem bem desgastante do Equador, poucos jogadores estiveram em campo, né? Ele até aproveita para observar alguns que estão nesse processo de transição da base para o profissional. E o Cruzeiro vai se desenhando para esse jogo contra o Bragantino, lembrando, casa cheia, né? Já temos aí na última parcial 30 mil ingressos vendidos. Cruzeiro que tem na próxima semana em casa a estreia diante do seu torcedor na Copa Libertadores, depois do primeiro jogo fora de casa contra a Universidade Católica do Chile. Os ingressos, né, vão começar a serem vendidos já no domingo. Mas Cirilo, casa cheia, 30 mil já garantidos para o domingo. A expectativa é para bater a casa dos 40 mil. A promoção foi feita, o convite e o anúncio foi feito pela diretoria, R$40, preço único para todos os setores. Para os sócios também, quem não é sócio tem um preço acessível para o Cruzeiro mudar esse cenário que vive atualmente no Campeonato Brasileiro. Sobre o time, algumas indefinições. Ele aposta no Fagner no jogo fora de casa pela Copa Libertadores. Pode ter outra alteração na direita. Ele pretende utilizar 100% do seu elenco, por isso o Cauã briga e pode ter aí uma oportunidade. A zaga tendo a volta do Vidalba, apesar do Jonathan ter ido muito bem. No meio campo, a indefinição. O Lucas Romero, independentemente, né, dele trabalhar aí, quem sabe, de forma surpreendentemente, né, nesse sábado, e hoje ele fez mais um dia de trabalho parcial, pode ficar à disposição no banco. Aí tem o Lucas Silva, que fez a função como o primeiro homem do meio campo. O Gerson, e foi um assunto que a gente debatia mais cedo, o Edu falou sobre nessa sequência, o Gerson já fez 18 jogos nesta temporada. Poderia ter a volta do Mateuzinho, que entrou apenas no segundo tempo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, e lembrando o Gerson que saiu no segundo tempo com câimbras. Matheus Pereira, o Pereira que vai, Cirilo,
para o seu jogo de número 20 na temporada. Ele perde apenas aí em números, né, de sequência, números de jogos no ano pro Christian, que é esse polivalente que corre o campo todo. Porque a expectativa é que o Matheus, por mais que tenha essa sequência pesada, uma hora ou outra ele será poupado. Para domingo, acredito que não, até pela necessidade que o Cruzeiro tem de resultados. E dentro do que o Matheus vem produzindo em campo, a gente traz alguns números aqui na turma do bate-bola. Ele tem uma média espetacular. Ele é o primeiro do Cruzeiro, Cirilo, em assistência na temporada, o primeiro em grandes chances criadas, o primeiro em passes decisivos, o primeiro em duelos ganhos pelo chão, o primeiro em cruzamentos certos e o primeiro em faltas sofridas. O que a gente casa com a atuação e como vem sendo decisivo, e o mapa de calor do Matheus Pereira prova o quanto ele é fundamental para essa sequência. Então, ele que vai para o seu jogo de número 20 pode ter outros jogos mais em sequência. Lembrando, né, o Cruzeiro vai para mais um jogo dessa maratona do mês de abril. Cirilo. Edu, como é que você enxerga a formação do time para o fim de semana? Com essas informações acrescentadas aqui pelo Rubem Júnior, ele fala sobre o Lucas Romero, que é uma grande expectativa, é claro, mas ainda numa fase de retorno, né? Então talvez não comece jogando aí no fim de semana. Lucas Silva deu um recado importante no meio de semana, sendo titular, sendo elogiado. Matheus Pereira com mais uma grande atuação, enfim. Nesse setor de meio campo, estão no momento as principais dúvidas do Cruzeiro, Edu? Não sei se para esse jogo especificamente, até por conta da ausência do Romero ainda, né, Cirilo? Então você mantém ali a estrutura do último jogo, até mesmo com o próprio Gerson, se reunir condições físicas, e eu não mexeria tanto não. Mesmo lá do lado esquerdo, o próprio Arroio, jogador do 1 contra 1, iniciou a partida, manteria o Fagner na lateral direita, foi até algo que eu não teria feito no jogo da Libertadores, eu teria começado o jogo com o Cauã, mas o Arthur Jorge escolheu o Fagner e foi perfeita a escolha dele, porque o Fagner foi um dos melhores jogadores da partida, deu assistência para o gol do Matheus Pereira. O próprio Arthur Jorge falou que a escolha pelo Fagner e pelo Jonathan Jesus foi por conta dos treinamentos, e nós não temos acesso aos treinos, então a gente não está no dia a dia. Então, absolutamente compreensível a escolha do Arthur Jorge. E aí entra essa questão do Jonathan Jesus ou o próprio Vidalba, né? Não sei se o Jonathan, além do dia a dia ter pesado na hora de escolher a característica do jogo, né? O Barcelona mostrou ser uma equipe de muitos cruzamentos na área do Cruzeiro, com muita dificuldade para entrar por baixo, jogando com 2 alas muito abertos. Já o Bragantino é uma equipe que atua de uma maneira um pouco diferente, então pode ser que o Vidalba seja a opção para esse jogo especificamente. Fato é que o Arthur Jorge já vai montando uma base. Agora, tem umas figurinhas que são carimbadas, né? Que não tem como mexer. Ainda que não viva o seu melhor momento, o Caio Jorge é uma delas. E do meio pra frente, 2 caras que, independentemente do Cruzeiro ter começado 26 mal, coletivamente ainda não ter acontecido, esses caras estão se salvando. Mesmo com o Tite, eles vinham apresentando futebol regular, são o Matheus Pereira, que o Rubem citou agora os números, e o Christian. O Christian teve mais dificuldade com o Tite porque não parava em posição nenhuma, né? Jogou como volante, como meia-direita, como meia-esquerda e por aí vai. E ainda assim era um cara regular. Nesse início de Arthur Jorge tem sido uma das principais peças ofensivas do Cruzeiro. Então, pro jogo contra o Bragantino, o mínimo de mudanças. Talvez uma dúvida ali entre Vidalba e Jonathan Jesus, e quem vai fazer o lado esquerdo, que eu acho que na cabeça do Arthur Jorge começa o Arroio de novo. Sabe que eu acho que a gente fala pouco do Christian, mediante a importância que ele tem pro Cruzeiro desde o ano passado? Com o Leonardo Jardim, não podia sair do time, né? Quando saiu, o lado direito era uma tristeza, né? Comprovava a sua importância já, e foi um cara que não era cotado para jogar ali, né? Quando começa a temporada e quando ele é contratado. Mas fez um belo trabalho no ano passado. E nesse ano você lembra bem de novo, né? O cara regular de novo, fazendo boas participações até, inclusive ofensivamente, não apenas defensivamente, aparecendo, fazendo gol, contribuindo com jogadas, enfim. Acho que a gente fala pouco do Christian pela importância que ele tem pro Cruzeiro, viu? Porque a importância é mais tática do que plástica, né? O jogador que pega menos na bola ali para dar um passe diferente, apesar desse ano ter participado bastante, né? Como a gente acabou de dizer, ter feito gols, tá pisando mais na área em 2026, agora com o Arthur Jorge jogando mais pelo lado esquerdo, que é onde ele prefere, né? Jogar pelo lado esquerdo, como jogava no Atlético Paranaense. Ano passado com o Jardim, ele fez o lado direito, fez muito bem, jogador extremamente regular. Aliás, quando ele não estava em campo, havia uma queda brusca de rendimento do William, o lateral do Cruzeiro, mas esse é figurinha carimbada. Matheus Pereira, Caio 20 Jorge, jogos no ano já. E fisicamente o apelido dele é Cachorro Caramelo, né? Sim, lá tem dentro todo do Cruzeiro, canto. tem tudo quanto é lugar. Aliás, tem uns aqui na rádio, pode ser apelidado de Cachorro Caramelo também, né, Cirilo? Mas assim, é um cara que entrega muito. Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge, Fabrício Brum, que não faz uma grande temporada, mas é outra peça que dificilmente sai dessa equipe. O Romero só sai por lesão. E tem um que deveria sair menos, né? Mas vira e mexe quando chega um treinador, sai, mas acaba voltando, que é o Lucas Silva. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.